E se, por um instante, todas as suas conquistas fossem ignoradas por causa de sua aparência? E se, ao entrar em um lugar que deveria celebrar o seu talento, você fosse visto apenas como um intruso? Essa é a história de Zé. Um homem que, mesmo sendo um gênio da arte, precisou lutar contra olhares cheios de preconceito para provar que a verdadeira beleza não se veste de status, mas de coragem. O salão do luxuoso Hotel Imperial, no coração de São Paulo, transbordava a elegância e sofisticação naquela noite. Lustres de cristal iluminavam o ambiente, refletindo nos mármores brilhantes do chão e nas paredes adornadas com detalhes em ouro. Homens e mulheres bem vestidos circulavam pelo espaço, trocando cumprimentos formais e rindo em tons abafados, como se cada palavra e gesto devesse ser cuidadosamente medido. Figuras proeminentes do mundo das artes, críticos renomados, empresários influentes e colecionadores apaixonados aguardavam ansiosamente a revelação das obras de um novo talento da pintura. Desde que a exposição fora anunciada, especulações tomaram conta do meio artístico. Quem seria o misterioso pintor que, em pouco tempo, já conquistara elogios dos especialistas mais exigentes? Um fenômeno, diziam alguns. O próximo grande nome da arte contemporânea brasileira. Anunciavam outros. A identidade do artista, no entanto, permanecia um segredo bem guardado, enquanto a elite presenteava seus olhos e ouvidos com conversas eruditas sobre arte. Ninguém notou a presença de um homem que se destacava por ser o oposto de tudo que aquele ambiente parecia representar. José Augusto, que preferia ser chamado apenas de Zé, observava as pessoas entrarem no salão com um olhar distante, um misto de serenidade e apreensão. Vestido com uma camisa de algodão simples e calças desbotadas, ele parecia deslocado naquele lugar feito para impressionar. O contraste entre ele e o restante dos presentes era gritante, mas Zé não se intimidava. Após um momento de hesitação, ele respirou fundo e começou a caminhar lentamente em direção ao salão principal. Cada passo ecoava no mármore polido, atraindo olhares rápidos de estranhos que se perguntavam o que alguém como ele fazia ali. Quando finalmente chegou à entrada do salão principal, um segurança se colocou à sua frente, como um obstáculo intransponível. Com licença, senhor. O segurança o interrompeu, sua voz seca e desinteressada. Ele olhou para Zé de cima a baixo, como se estivesse inspecionando algo que não deveria estar ali. Esse evento é apenas para pessoas da imprensa e convidados especiais. Não temos você na lista. Zé tentou manter a calma, mas sentiu o estômago revirar. Durante toda a sua vida, havia experimentado olhares como aquele. Olhares que duvidavam, que menosprezavam, que julgavam antes mesmo de ouvir uma única palavra. Ele engoliu em seco e, num esforço para evitar qualquer mal-entendido, explicou. Eu sou o artista. O segurança arqueou uma sobrancelha e, após um segundo de silêncio, riu. O som de sua risada era carregado de descrença, como se Zé tivesse contado uma piada sem graça. O artista? Repetiu o segurança, quase debochando. Olha, cara, a gente não tem tempo para esse tipo de brincadeira. Dá fora antes que eu tenha que chamar a polícia. Zé abriu a boca para tentar explicar melhor, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, duas figuras se aproximaram rapidamente. Eram organizadores do evento, ambos vestindo ternos impecáveis e expressões preocupadas. Eles haviam percebido a discussão e decidiram intervir. O que está acontecendo aqui? Perguntou um dos organizadores, um homem de meia-idade com uma postura rígida e olhos estreitos. Por que esse homem está causando problemas? Ele diz ser o artista, respondeu o segurança, cruzando os braços. Mas, como podem ver, não passa de um impostor. Os organizadores trocaram olhares rápidos e, em seguida, voltaram-se para Zé. A irritação e o desprezo estavam claramente estampados em seus rostos. Que atrevimento! Exclamou o organizador mais velho, gesticulando dramaticamente. Como alguém assim poderia querer se passar pelo nosso artista? Tire-o daqui imediatamente. Antes que Zé pudesse reagir, sentiu mãos firmes em seus braços, puxando-o com força para longe da entrada. Seu coração batia rápido, não de medo,
mas de uma tristeza antiga e amarga que há muito tempo o acompanhava. As palavras duras e os olhares acusadores eram como farpas, cravando-se fundo em sua alma. Zé deixou-se ser conduzido para fora do hotel, sem resistir, enquanto olhares curiosos e repletos de reprovação o seguiam. Quando chegou à calçada, já afastado do brilho e do luxo do saguão, os seguranças o soltaram bruscamente. Zé tropeçou para trás, mas recuperou o equilíbrio. O ar da noite estava frio, e a sensação de rejeição o envolveu como uma neblina densa. "E não volte mais", disse um dos seguranças antes de retornar ao hotel, deixando Zé sozinho na escuridão. Zé ficou ali, parado, encarando a fachada iluminada do Hotel Imperial. Ele não era um estranho à discriminação. Tantas portas já lhe haviam sido fechadas, mas a humilhação pública, justo no evento que deveria celebrar o fruto de seu trabalho e sua paixão, isso era um golpe duro. Por um instante, ele pensou em ir embora, em se afastar para nunca mais voltar. Mas então, algo dentro dele se acendeu. Uma faísca de orgulho e dignidade que jamais seria apagada. Os olhos de Zé se encheram de lágrimas, mas ele piscou rapidamente, limpando-as com a manga de sua camisa. Ninguém dentro daquele hotel sabia quem ele realmente era. Ninguém ali entendia o valor de suas obras e o peso das histórias que elas contavam. Zé deu um passo para trás, respirando fundo. Ele não precisava provar nada para aquelas pessoas. Não ali, não agora. Com passos lentos, ele se afastou da entrada do hotel, sentindo o peito pesado, mas a cabeça erguida. Não importa quantas portas se fechassem, ele continuaria seguindo em frente. As luzes suavizaram, criando uma atmosfera de suspense. A plateia aguardava em um silêncio expectante, e o som das conversas foi substituído pelo murmúrio de curiosidade. Críticos e entusiastas das artes se inclinavam para a frente em suas cadeiras, como se pudessem ver o mistério se desvelar à sua frente. Então, a voz do apresentador ecoou pelo ambiente, com a clareza de alguém que domina o cenário e sabe como envolver o público. "Senhoras e senhores, é com grande orgulho que apresento a vocês o mais novo prodígio das artes plásticas brasileiras", começou ele, sua entonação cuidadosamente calibrada para provocar mais suspense. "Um talento que desafia as convenções e redefine os limites da pintura contemporânea. Com vocês, as obras de um artista que, mesmo antes de ser revelado ao público, já tem sido celebrado como um verdadeiro fenômeno." Os convidados trocaram olhares ansiosos, e sorrisos animados se espalharam entre os rostos de quem estava prestes a testemunhar um momento histórico. O brilho das luzes diminuía gradualmente, focando em um único ponto no centro do palco, onde as cortinas estavam prestes a se abrir. "Que comecem as revelações", anunciou o apresentador com um gesto dramático. As cortinas foram puxadas para os lados, revelando uma série de telas de grande formato. Eram pinturas impressionantes, cada uma delas transbordando emoções cruas e viscerais, capturadas com uma combinação de cores intensas e traços vigorosos. No centro de cada composição, figuras humanas se destacavam, rostos expressivos, olhares penetrantes e corpos fortes, que contavam histórias de sofrimento, resistência e triunfo. Havia ali a história de um povo, de um país, de uma luta, mas acima de tudo, a história de Zé. Cada quadro parecia possuir vida própria. Era como se as pinceladas carregassem o peso de experiências e memórias, as sombras delineassem sonhos e pesadelos, e as cores explodissem com a intensidade de uma alma que nunca cedeu à escuridão. O silêncio no salão era profundo. As pessoas ficaram atônitas, presas à força das imagens. O choque inicial deu lugar à reverência, e logo os murmúrios de admiração começaram a se espalhar. "Que domínio das cores!" sussurrou um crítico, inclinando-se para ver melhor. "Olhem o realismo dessas expressões. É como se pudéssemos sentir o que esses olhos transmitem. Dor, esperança, tudo isso junto", murmurou uma jovem jornalista, com os olhos arregalados. Os convidados se aglomeraram mais próximos das telas, ignorando as convenções sociais. A conversa agora era intensa, gestos amplos e olhares fascinados passando de uma obra para outra. Mas, em meio ao encantamento coletivo, um detalhe chamou a atenção de todos: a ausência do artista.
Onde está ele? Perguntou uma mulher elegantemente vestida, franzindo a testa. Quem é o gênio por trás de tudo isso? A pergunta se espalhou como um rastilho de pólvora. A excitação inicial foi substituída por um desconforto crescente. Todos queriam ver o Criador, o mestre por trás daquela arte, mas ele não aparecia. Críticos, jornalistas e colecionadores passaram a sussurrar entre si, criando um burburinho confuso que crescia a cada minuto. Alguns, mais cínicos, começaram a conjecturar. Isso deve ser parte da estratégia de marketing, sugeriu um homem de terno azul, ajeitando os óculos enquanto observava uma das telas. Um truque para manter o mistério e aumentar o interesse. Outros, porém, não estavam tão convencidos. Não sei, é estranho. Já vi esse tipo de coisa antes, mas o artista sempre aparece em algum momento, nem que seja para fazer um discurso rápido. A mulher que disse isso cruzou os braços, seus olhos escaneando o salão como se esperasse ver alguém se levantar e revelar a identidade secreta. A inquietação tornou-se evidente e a organização começou a se ver pressionada a dar respostas. Porém, entre todos, havia alguém que percebia a situação de uma maneira diferente. Maria Clara, uma jovem curadora de arte, que se destacava por sua paixão e olhar aguçado para talentos ainda não descobertos, tinha um pressentimento que a incomodava profundamente. Ela observava a movimentação no salão com um semblante preocupado e um calafrio percorreu sua espinha. A ausência do artista não lhe parecia uma estratégia, mas um indício de que algo havia saído errado e, então, uma lembrança surgiu em sua mente como um flash. Meses antes, encontrara Zé pintando em um beco na periferia de São Paulo. Ali, no meio de um cenário caótico, suas mãos criavam arte com uma pureza e intensidade que Maria nunca havia presenciado. Ela reconheceu nas telas expostas a mesma energia, o mesmo toque inconfundível. Sem perder tempo, Maria Clara deixou o salão e correu para fora do hotel. O vento frio da noite a golpeou quando ela empurrou a porta de vidro do saguão. No meio-fio, perto da entrada principal, encontrou Zé sentado no chão, a cabeça baixa, os olhos fixos em um ponto distante. Sua presença ali, sozinho, enquanto o mundo se maravilhava com suas obras a poucos metros de distância, fez o coração de Maria apertar. Zé, chamou ela, ofegante. O que você está fazendo aqui fora? Ele levantou o olhar devagar, os olhos tristes e marejados. Eu tentei entrar, mas eles não me deixaram. Respondeu ele, a voz baixa e embargada. Disseram que eu não podia estar lá dentro. Não estou na lista. Ele deu uma risada amarga, balançando a cabeça. Imagine só, Maria, eu não estou na lista. A raiva e a frustração se misturaram no peito de Maria Clara. Como poderiam ter cometido um erro tão absurdo? Sem pensar duas vezes, ela se abaixou, pegou a mão de Zé e o puxou para cima. Isso não vai ficar assim, disse ela com uma determinação feroz no olhar. Você vai entrar. Agora. Maria o arrastou de volta para o hotel, sem se importar com os olhares surpresos e confusos que os funcionários e alguns convidados lhes lançavam. Quando se aproximaram novamente do salão principal, o mesmo segurança que o barrara deu um passo à frente, preparado para impedir a entrada de Zé mais uma vez. Eu já disse que não, começou ele, mas Maria ergueu a mão, interrompendo-o. Cale a boca e saia do caminho, ordenou ela com um tom que transbordava autoridade. Este homem é o artista, ele é José Augusto, o gênio por trás dessas obras que vocês tanto admiram. O segurança piscou, surpreso, e recuou instintivamente. As palavras de Maria ressoaram pelo salão, e um silêncio se abateu sobre o ambiente quando Zé entrou, hesitante, ao lado dela. Todos os olhares se voltaram para ele, e a transformação foi instantânea. As expressões antes cheias de admiração, agora eram de choque e incredulidade. O homem que, há pouco, fora expulso sem a menor cerimônia, agora se revelava o mestre que todos tanto queriam conhecer. O peso daquele momento fez Zé hesitar, mas Maria apertou sua mão, passando-lhe coragem. Mostre a eles quem você realmente é, Zé, sussurrou ela, e, então, com um suspiro profundo, ele ergueu a cabeça e caminhou para o centro do salão,
preparado para enfrentar as perguntas e os olhares que nunca acreditaram em seu valor. O silêncio que pairava no salão parecia uma entidade viva, densa e sufocante. Ninguém ousava se mexer, os olhares fixos em José Augusto, como se estivessem diante de uma miragem. Havia uma confusão clara nos rostos antes iluminados pela expectativa. O homem que estava à frente deles, aquele com a postura humilde e roupas simples, não se encaixava no perfil de artista que eles haviam criado em suas mentes. O apresentador, um homem de meia-idade de voz marcante e que até então conduzia a noite com grande entusiasmo, agora se via sem palavras. Ele abriu e fechou a boca algumas vezes, como se buscasse um discurso adequado, mas nada parecia suficiente para quebrar aquele constrangimento. Zé, por outro lado, se sentia vulnerável, como se estivesse nu diante daquelas pessoas que o observavam com um misto de incredulidade e desprezo. Ele não queria estar ali sob aqueles holofotes, nunca fora de desejar fama ou reconhecimento. Queria apenas que sua arte falasse por ele. Mas, ao olhar de relance para Maria Clara, ele se lembrou do motivo pelo qual estava ali. Precisava mostrar sua verdade, com uma determinação que ele mesmo desconhecia ter. Zé ergueu o queixo e deu um passo à frente, aproximando-se das suas pinturas, agora cercadas por uma multidão boquiaberta. Eu sou José Augusto, começou ele, a voz baixa, mas firme. E estas são as minhas obras. Suas palavras cortaram o silêncio como um raio. Um burburinho começou a se espalhar pelo salão, e os convidados trocavam olhares, ainda tentando assimilar o que estavam ouvindo. Um dos críticos mais respeitados do Brasil, César Soares, conhecido por sua acidez e por nunca poupar palavras duras, deu um passo à frente, claramente desconcertado. Era um homem alto, de cabelos grisalhos bem penteados, e que, em qualquer outra circunstância, não hesitaria em expor suas opiniões. Mas, naquele momento, ele parecia estar lutando com a própria incredulidade. Você é realmente o artista? César perguntou, a voz vacilante, quase um sussurro. Ele se aproximou mais, como se precisasse confirmar com os próprios olhos. Zé assentiu, o olhar firme e calmo, embora pudesse sentir a tensão em cada músculo de seu corpo. Eu sou o artista, repetiu ele, a cada palavra carregada de uma honestidade que poucos ali pareciam entender. E estas são as minhas obras, inspiradas nas pessoas que, como eu, muitas vezes são invisíveis para a sociedade, pessoas cujas histórias, lutas e sonhos raramente são contados, mas que têm tanto a dizer quanto qualquer outra. O crítico César Soares respirou fundo, claramente tentando processar o que acabara de ouvir. As linhas de expressão em seu rosto se acentuaram enquanto ele observava Zé. O olhar antes crítico e severo suavizou, tornando-se um misto de respeito e surpresa. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Com um movimento lento, quase hesitante, César começou a bater palmas. O som reverberou pelo salão, ecoando como um trovão na quietude. Primeiro, palmas solitárias e espaçadas, mas logo ganhando intensidade e ritmo. O crítico, sempre tão contido e meticuloso, agora aplaudia com força, seu rosto contorcido em um sorriso genuíno. Os presentes demoraram alguns segundos para reagir, mas, aos poucos, outros se juntaram a ele. Críticos, jornalistas, colecionadores e até mesmo os organizadores que antes haviam duvidado de Zé. Em questão de instantes, o salão inteiro se encheu de aplausos fervorosos. Maria Clara, ao lado de Zé, sentia o peito se encher de um orgulho e uma felicidade tão intensos que seus olhos se encheram de lágrimas. A emoção transbordava enquanto via a plateia, finalmente, reconhecer o valor do amigo que tanto admirava. Mas, no fundo, ela sabia que aqueles aplausos eram apenas o primeiro passo para derrubar um preconceito que estava profundamente enraizado. Zé olhou para as pessoas que agora aplaudiam de pé. As mesmas pessoas que, minutos antes, o haviam encarado com desconfiança e preconceito, agora tentavam demonstrar o entusiasmo tardio. Os olhos dele, que antes carregavam a tristeza de um mundo que não o enxergava, agora estavam serenos, quase distantes. Ele ergueu uma das mãos.
pedindo silêncio. Os aplausos cessaram aos poucos, transformando-se novamente naquele silêncio expectante. A arte não tem cor, não tem roupa, não tem aparência, começou ele, sua voz ecoando forte e clara no grande salão. Ela vem do coração e da alma. Ela fala das nossas lutas, dos nossos sonhos, das nossas dores e alegrias. Mas, se vocês não são capazes de ver isso, Zé fez uma pausa, olhando para cada rosto à sua frente, os olhares constrangidos de quem se vê exposto. Então, o que realmente estão aplaudindo? O impacto de suas palavras foi imediato. As expressões de entusiasmo e euforia desapareceram, substituídas por um desconforto palpável. Pessoas que antes tinham os olhos brilhando, agora desviavam o olhar, incapazes de encarar a verdade que Zé lhes mostrava. Maria Clara olhou para ele, ainda emocionada. Sabia que Zé não queria vingança, nem queria ensinar lições amargas a ninguém, mas aquelas palavras precisavam ser ditas, por ele e por todos que se sentiam invisíveis. Por um longo momento, ninguém disse nada. Um silêncio pesado se abateu sobre o salão. Era como se cada pessoa presente tivesse sido forçada a olhar para dentro de si mesma, confrontando os preconceitos e estereótipos que alimentavam diariamente. Finalmente, o crítico César Soares se aproximou de Zé. Seus olhos, antes duros e críticos, agora estavam cheios de um respeito que raramente concedia a alguém. Suas palavras, assim como suas pinturas, tocam profundamente. Ele respirou fundo, a voz baixa, quase um murmúrio. Eu fui um daqueles que duvidou de você, que julgou antes de conhecer. César estendeu a mão, num gesto de humildade inesperado. E por isso, peço desculpas. Zé observou a mão estendida por um instante que pareceu se alongar no tempo. Depois, aceitou o gesto, apertando-a com firmeza. Não busco desculpas. Busco que minha arte fale por todos nós, respondeu Zé, sua voz suave, mas cheia de uma dignidade inabalável. A beleza não está no que vemos, mas no que sentimos. E eu só queria que sentissem o que eu sinto. O crítico assentiu, e o salão permaneceu em um silêncio respeitoso. Aquela noite não seria lembrada apenas pela revelação de um novo talento, mas pela quebra de um paradigma. Não era o reconhecimento do talento de Zé que importava naquele momento, era a lição que ele deixara para todos. Zé saiu do salão com a cabeça erguida, ao lado de Maria Clara. Os aplausos, as desculpas e até mesmo a admiração sincera que alguns agora demonstravam não apagavam a dor do preconceito enfrentado. Mas Zé sabia quem era e sabia o valor de sua arte e, no fim, isso era tudo o que importava. As palavras de Zé pairaram no ar, reverberando nos corações e mentes daqueles que lotavam no salão do Hotel Imperial. O peso da verdade que ele havia proferido era esmagador, e ninguém parecia saber como reagir. As pessoas que antes estavam tão prontas para aplaudir e parabenizar, agora desviavam o olhar, envergonhadas, desconcertadas por terem sido expostas de uma forma tão crua. César Soares, o crítico que ousara se levantar primeiro e aplaudir, ainda mantinha-se diante de Zé, seus olhos estudando cada detalhe do rosto do homem à sua frente. Não era apenas um estudo técnico. Era uma tentativa de entender como alguém que tanto desprezaram poderia carregar tamanha profundidade e poder em suas palavras e gestos. Aquele momento exigia humildade, e César, conhecido por seu orgulho e arrogância, cedeu a ambos. Eu achava que entendia de arte, murmurou ele, quase para si mesmo. Mas hoje, vejo que me faltava entender a humanidade por trás dela. Outros críticos e figuras de destaque do mundo das artes começaram a se aproximar, hesitantes. Um dos organizadores, o mesmo que havia ordenado que Zé fosse expulso, agora lutava para manter a compostura. Sua voz saiu trêmula quando finalmente se dirigiu a Zé. Senhor José Augusto. Ele começou, respirando fundo, cada palavra lhe custando um esforço tremendo. Em nome da organização deste evento, eu peço desculpas pelo ocorrido mais cedo. Não tínhamos ideia de que... Zé ergueu uma mão, interrompendo-o. O olhar sereno e firme do artista parecia penetrar através das palavras vazias.
Vocês não sabiam porque nunca se preocuparam em saber. As palavras de Zé eram calmas, mas cada uma delas atingia com precisão. Nunca pensaram que alguém como eu pudesse estar por trás de obras como estas? Ele gesticulou para as telas, cujas cores ainda cintilavam sob as luzes fortes do salão. E isso não é culpa da organização. Isso é uma culpa que todos nós carregamos. O organizador baixou os olhos, e o silêncio que se seguiu foi quase opressor. Era como se as paredes do salão estivessem cada vez mais próximas, espremendo os presentes com a realidade de seus preconceitos. Foi então que um homem, um dos colecionadores mais ricos e influentes da noite, decidiu tomar a palavra, vestido com um terno impecável e um ar que sempre exalava superioridade. Ele agora se aproximava de Zé com uma expressão contemplativa. Senhor José Augusto, eu sou Roberto Almeida, um dos principais patrocinadores deste evento, começou ele, tentando manter um tom formal. Eu devo admitir que, quando vi você entrar esta noite, não imaginei que fosse o artista responsável por estas obras magníficas. Ele deu um sorriso amargo, como quem se martiriza com a própria ignorância. Mas agora, vendo e ouvindo você, eu me sinto pequeno. O olhar de Roberto vagou pelas pinturas, agora sem a arrogância que costumava transparecer em suas interações. Seu trabalho é simplesmente brilhante. Eu ficaria honrado em adquirir uma de suas obras para minha coleção. E, claro, eu gostaria de oferecer uma compensação generosa pelo... Ele hesitou, buscando a palavra certa. Pelo mal entendido desta noite. Zé observou o homem por um instante, cada linha de tensão em seu rosto indicando que estava refletindo profundamente sobre aquela oferta. Ele não queria vingança e sabia que muitas daquelas pessoas estavam tentando fazer o certo agora, mas mais uma vez, ele sabia que não buscava dinheiro ou reconhecimento tardio. Não se trata de compensação, disse Zé, sua voz baixa, mas cheia de convicção. Eu não pinto para ganhar seu respeito nem para provar meu valor. Eu pinto porque preciso contar a história daqueles que nunca são ouvidos, daqueles que nunca são vistos. Roberto, claramente desconcertado, abriu a boca para falar, mas Zé continuou. Se realmente quer fazer algo, se todos vocês querem de fato mudar algo, olhem além das aparências, escutem e, principalmente, permitam que outras vozes contem suas histórias. Eu não estou à venda, assim como minha dignidade também não está. O impacto de suas palavras foi imediato. Roberto se calou, e um silêncio constrangedor caiu sobre o salão mais uma vez. Mas, desta vez, não era o silêncio de vergonha ou constrangimento. Era um silêncio de reflexão. Aos poucos, alguns dos presentes começaram a se mover. A crítica que antes questionara a ausência do artista, agora se aproximou de Zé, a voz quase um sussurro. Suas palavras são tão poderosas quanto suas pinturas, disse ela, sem conseguir esconder a emoção. Eu gostaria de escrever um artigo não só sobre seu trabalho, mas sobre sua história. Acho que o mundo precisa saber. Zé sorriu levemente. Não era um sorriso de triunfo, mas um sorriso de alguém que havia aceitado o próprio lugar no mundo. Ele balançou a cabeça em um gesto de aprovação. Eu aceito, respondeu, mas que seja sobre as pessoas que inspiraram cada traço e cada cor. Eu sou apenas um narrador. Eles são os verdadeiros protagonistas. Maria Clara, que assistia a tudo com o coração transbordando de orgulho, sentiu um nó se formar em sua garganta. Nunca tivera dúvida sobre o talento de Zé, mas vê-lo se impor daquela maneira, diante de toda a elite do mundo das artes, era algo que superava todas as suas expectativas. Ele não estava apenas exigindo respeito para si mesmo, estava abrindo caminho para tantos outros que, assim como ele, jamais tiveram uma chance de brilhar. Zé olhou para Maria, e eles trocaram um sorriso silencioso, um sorriso que carregava toda a cumplicidade e a dor compartilhada ao longo do caminho. Maria deu um passo à frente, erguendo a cabeça com a mesma dignidade que Zé havia demonstrado. Este é apenas o começo, Zé, disse ela, a voz cheia de esperança. Seu talento vai iluminar o caminho para muitos outros. Ele assentiu, sem precisar de mais palavras. Sabia que aquele momento, aquela reviravolta, era mais do que uma vitória pessoal.
Era uma porta que ele havia aberto, não apenas para si mesmo, mas para todos que vinham depois dele. Zé saiu do salão naquela noite com a cabeça erguida e o coração leve. Não precisava mais dos aplausos, nem do reconhecimento tardio. O verdadeiro triunfo foi mostrar que, apesar de todas as barreiras, a arte, sua arte, podia romper preconceitos e tocar o mais profundo das pessoas. Ao sair pelas portas de vidro do hotel, ele olhou uma última vez para trás e sorriu para Maria Clara. Vamos para casa, amiga, disse ele. Ainda temos muitas histórias para contar. Queridas amigas e amigos, muito obrigada por estarem aqui até o final. Cada minuto que vocês passam comigo faz toda a diferença. Espero que tenham se sentido inspirados e que este vídeo tenha trazido alegria ao dia de vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo, com mais momentos especiais para compartilhar. Obrigado de coração e até a gente vai sentir que o amor é o caminho a seguir. Que Assis, aqui vamos contar as vidas que o mundo não pode apagar. Histórias que tocam o coração. Cada lágrima, uma nova canção. Se